Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Todos acharam? Os irmãos podem permanecer assentados. Eu farei a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui nós vamos ler, esperando que a palavra de Deus fale ao nosso coração, conforme oramos e pedimos a direção de Deus. Queridos, há uma mensagem central no livro de Abacuque. Essa mensagem central é a de que o justo viverá por sua fé. E a fé que temos em Deus é suficiente para lidarmos com as situações de perplexidade. Nós queremos falar sobre a perplexidade que temos em nosso coração quando Deus fica em silêncio. A mensagem central de Abacuque é que uma fé sólida confia humildemente, mas persistentemente em Deus e nos seus desígnios, para que a justiça na terra seja estabelecida. A fé pela qual vivemos, ela deve se submeter à vontade de Deus, mas ela deve persistir em clamar diante de Deus para que a justiça se estabeleça. O tempo de Abacuque é um tempo de grandes perversidades contra a vontade de Deus. É um tempo de grande rejeição ao propósito de Deus para a vida do seu povo. É um tempo de pecado do povo de Deus diante do Senhor. Mas mesmo diante dessas situações extremamente contrárias à vontade de Deus, Abacuque, num primeiro momento, se joga diante do Senhor, clama ao Senhor, grita diante de Deus, chora diante do Senhor, mas mantém a sua fé. Mesmo, como nós vamos ver na sequência do texto, na semana que vem, mesmo quando a resposta de Deus é pior do que o seu silêncio. O texto nos mostra que a palavra que Deus colocou na boca desse profeta não é uma palavra, uma pregação de encorajamento para o povo. É um lamento do profeta diante de Deus. A primeira palavra que a gente vê no texto é a palavra sentença. Portanto, aquilo que Deus revelou para Abacuque era algo extremamente desagradável. A palavra pode ser traduzida por carga ou por fardo, por uma espécie de pesar. Deus traz ao coração do profeta um pesar pelo que ele via acontecer no meio do povo. E esse pesar
que Deus faz Abacuque ver, e porque ele vê, ele se coloca diante de Deus, faz com que inicialmente Abacuque ore ao Senhor e faça essa oração que eu tenho certeza que algumas vezes a gente já fez. Abacuque ora fazendo duas perguntas ao Senhor que de alguma forma permeiam a nossa vida ao longo da nossa fé, ao longo da nossa caminhada com Cristo Jesus. Ele pergunta até quando e ele pergunta por quê. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Queridos, a mensagem desse início do livro de Abacuque, a mensagem dessa fé que precisa persistir, ainda que se dobre diante de Deus, mas precisa insistir para que a justiça de Deus seja estabelecida, é uma mensagem que a gente precisa resgatar ao nosso coração todas as vezes que a nossa oração não é respondida, todas as vezes que a gente passa por períodos diante de Deus em que a gente acha que Ele fechou os ouvidos e fechou a boca para não atender aos nossos clamores. Quantas vezes a gente não passou por isso? Nós somos convidados nesse trecho da carta, da profecia de Abacuque, nesses primeiros 4 versículos, a sermos firmes na fé, mesmo diante da perplexidade, porque também nós passamos por situações de perplexidade diante de Deus, porque as nossas orações, elas nem sempre são ouvidas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Se a gente percorrer o Evangelho, a gente vai ver inúmeras situações em que o Senhor Jesus responde às orações. Ele até ressuscita mortos, mas na hora dele, e não na hora que a pessoa que clama quer. Há vários casos no Evangelho que a gente poderia citar, mas nós vamos aqui nos ater ao tempo de Abacuque. Veja que essa oração de perplexidade, nós precisamos aprender também uma coisa aqui com esse texto, que nós podemos sim, assim como Abacuque, apresentar uma oração e diante desse enfado que é estarmos em uma situação em que a nossa oração não é respondida. Nós podemos orar como Abacuque, dizendo: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Ou Senhor, até quando eu gritarei violência e não me salvarás? Nós podemos sim, assim como Abacuque, também perguntar ao Senhor: Senhor, por quê? Talvez como Jó: Senhor, por que eu nasci? Senhor, por que eu não morri quando eu nasci? Senhor, por que o Senhor não me mostra logo qual é a iniquidade do meu pecado, para que tudo isso esteja acontecendo comigo? Senhor, por que eu vou continuar nessa situação e o Senhor não vai me salvar? Dentre as mais de dezenas, na verdade, alguns dizem que 16 porquês que Jó coloca diante do Senhor. Nós também podemos fazer essas perguntas para o Senhor, mas nós precisamos colocar essas perguntas no contexto da confiança em Deus, porque ao lermos o livro de Abacuque, não obstante nós vemos um profeta chorar diante de Deus, não obstante nós vemos um profeta gritar diante de Deus, nós aprendemos com ele que a nossa fé deve ser persistente. E essa oração de perplexidade, ela não pode se transformar numa oração de murmúrio, numa oração de pesar, de desistência, mas ela só cabe num contexto da confiança absoluta, da confiança que sabe para quem é que nós estamos orando. Aqui nós olhamos o quadro de Abacuque, como nós vimos na semana passada, era um quadro de iminente castigo, de iminente juízo.
essa oscilação do agir de Deus com o povo, de desobediência, punição, resgate, desobediência, punição, resgate. Era o que acontecia aqui. Está para acontecer um terceiro exílio diante do povo, por causa do pecado. Mas Abacuque sabe que mesmo diante de toda essa perplexidade e de um aparente não agir de Deus, ele confiava no Senhor. Uma coisa, queridos, é a gente falar que Deus é bom e que Ele curou, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Uma coisa é a gente saber que Jesus curou ela depois dos 12 anos. Outra coisa é a gente estar numa história parecida, passados 2 anos, em que a oração não é respondida, ou passados 6 meses, em que a gente espera uma resposta de Deus e essa resposta não vem. A gente conhece o final da história, e nós somos convidados, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, a confiar num Deus que nos mostrou o final da nossa história. No Evangelho, o final da nossa história já foi mostrado. Quando nós oramos a Deus, diante da violência, diante dos problemas, diante dos pecados que nos assolam, diante das pestes, das doenças, nós sabemos o final da história. Nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Deus. Nós sabemos que aquilo que o Senhor nos deu, ninguém pode tirar. Nós sabemos que o mal, até quando ele vem para nós, ele coopera para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Então, esse saber o final da história é um convite para que, quando estivermos perplexos, nós oremos sim com insistência, oremos sim, como a Vanessa cantou aqui, sabendo que Deus às vezes age em silêncio, mas nós oramos com confiança, porque o final da história a gente já sabe. Eu e você não seremos pegos de surpresa com relação às intempéries e os problemas pelos quais temos que passar. Como é que era a situação aqui de Abacuque? Abacuque faz essa pergunta: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. É interessante que, como a gente viu aqui na semana passada, esse trecho do profeta parece ser algo muito ligado aos nossos dias. A gente tem situações de violência extrema. Os números da violência no Brasil são assustadores. Mesmo de 2018 para 2019 ter caído o número de mortes violentas, esse número ainda está na casa de 40 mil. Chegou a beirar a casa dos 60 mil por ano. Mas nós, em 2019, tivemos cerca de 40 mil mortes violentas, no nosso país apenas. Se a gente olha as questões que envolvem violência no lar, feminicídio, a gente fica assustado. É como se nós estivéssemos vivendo aqui o tempo do profeta. A situação na vida de Abacuque era a situação de uma sociedade decaída, uma sociedade tomada por um conjunto de acontecimentos que mostram pouca esperança para quem vive no meio deles. E o pior é que o próprio povo de Deus, o povo da aliança, era autor dessas situações de tristeza e de decadência. A sociedade
para quem Abacuque está pregando, é uma sociedade decadente, porque ela é saturada pela violência, ela é dominada pela iniquidade e não pela virtude. O texto nos mostra isso, quando nós lemos no versículo 3, porque, Senhor, me mostras a iniquidade. É uma sociedade também saturada e decadente, porque tem opressão do mais forte contra o mais fraco. Versículo 3 também nos mostra. É uma sociedade que, ao invés de progredir, ela experimenta a destruição. Abacuque está diante do problema das contendas e do litígio. A ideia aqui é que as pessoas não se entendem, elas não se organizam entre si em sociedade. É uma sociedade decadente porque a lei se afrouxa. E aqui os estudiosos dizem que não está falando da lei de Deus, está falando da lei dos homens, ou seja, aqueles que fazem as leis, eles próprios burlam a lei. Aqueles que são os responsáveis por fazer cumprir a lei, eles próprios minimizam essa forma de cumprir a lei. Aí a justiça nunca é possível, nunca se manifesta. A perversidade é uma realidade na sociedade. A justiça, que deveria corrigir os malfeitos, é torcida, conforme nós lemos aqui, versículos 3 e versículo 4. Então, Abacuque pergunta: Senhor, por que disso tudo? Por que isso acontece? Essa pergunta, ela tem referências também históricas. Mesmo antes de Abacuque, nós, como citamos aqui, o livro de Jó, quando ele faz essas perguntas para Deus: Senhor, por quê? Por quê? Às vezes a gente fica assim também quando a gente vê determinadas tragédias, determinados acontecimentos, às vezes com uma pessoa que a gente conhece, que é tomada por uma doença incurável, e a gente se questiona. Às vezes a gente passa por uma situação em que crianças passam por situações que não tem nenhuma causa objetiva, no sentido de causa e consequência, e a gente se pergunta: Senhor, por que essa criança está sofrendo desse jeito? Essa pergunta não é novidade, não é Abacuque apenas que faz essa pergunta. Quando Abacuque pergunta até quando, Senhor, Jó também faz essa mesma pergunta. No capítulo 19 do seu livro, versículo 7, ele pergunta da mesma forma que Abacuque pergunta. Ele diz: até quando clamarei violência e não me escutarás? No tempo de Noé, quando veio o julgamento de Deus, e Deus colocou a mensagem de salvação na boca do seu servo Noé, o texto nos diz em Gênesis que a terra estava cheia de violência. Então, queridos, os dramas de que Abacuque trata, eles não são dramas apenas do tempo dele. De um lado, eles também são dramas dos nossos tempos. Só que não são apenas dramas sociais ou da sociedade como um todo. Isso reflete o nosso coração, a nossa fé, quando nós passamos por situações em que apresentamos a nossa oração diante de Deus e não somos respondidos. A palavra nos mostra que Deus, e o contexto do livro de Abacuque, nos mostra que Deus tem sim uma resposta para Abacuque, do porquê de tanta violência, de até quando o Senhor estava em silêncio. Deus estava promovendo no livro de Abacuque uma punição para o pecado do seu povo. Então, sim, a resposta, primeiro que Deus não corrige Abacuque, né? Se nós olharmos o versículo 5, Deus começa a mostrar a sua resposta para Abacuque. Então ele fica em silêncio durante todo o tempo que Abacuque fala.
E a gente não sabe quanto tempo durou essa oração de Abacuque. A gente só vê o relato do profeta no versículo 2, dizendo que já tem tempo que ele ora e Deus não ouve. A partir do versículo 5, Deus começa a responder para Abacuque. E apesar da gente ver isso mais para frente, na semana que vem, a resposta de Deus aqui é um juízo para o seu povo por causa do seu pecado. Nós vemos isso se repetir na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. No livro de Juízes, Deus primeiramente faz ver, no capítulo 6, Ele primeiramente faz o povo ver o seu pecado antes de trazer o livramento. Nós não podemos achar que a nossa vida de desobediência diante de Deus não vai trazer consequências para nós. Deus fez o povo primeiramente ver o seu pecado antes de trazer o seu livramento. No caso de Abacuque, a resposta de Deus foi pior do que o silêncio. Mas vamos nos ater aqui apenas a esse aspecto. Às vezes nós questionamos o Senhor e dizemos: Senhor, até quando? O Senhor não escuta, o Senhor não põe a sua mão sobre mim, o Senhor não mostra a sua graça, o Senhor não mostra o seu favor. Mas se nós olharmos no profeta Isaías, no capítulo 59, ele vai nos dizer nos 2 primeiros versículos que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Mas é ali também, assim como Abacuque, uma mensagem de Deus por intermédio do profeta para dizer: porém as suas iniquidades fizeram distância entre vós e o vosso Deus. Então, no primeiro momento, queridos irmãos e irmãs, a falta de resposta de Deus para Abacuque é sim uma mostra de que Deus exige do seu povo a santidade, de que Deus exige do seu povo que ele cumpra com a sua lei, para que não venha o juízo. Em Isaías, o profeta diz: não, o Senhor não está surdo, ele só não agiu por causa do seu pecado. Pois bem, e aí, como é que a gente faz com essa mensagem? Será que a gente tem que penar e pagar o preço a respeito do nosso pecado, até que Deus ache que é a hora de agir e esperarmos que Deus haja? Sim e não. No caso dos profetas, Deus está educando o povo, ensinando o povo a viver de acordo com a sua vontade, e Ele dá o seu livramento na hora em que Ele quer dar. No nosso caso, quando nós nos apresentamos diante de Deus em oração ao Senhor, nós podemos crer naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, para que o Senhor não permaneça como alguém que está surdo para nós. Assim, na mente de muitas pessoas, a ideia de que Deus não age em favor da humanidade ou em favor da sua vida, porque Ele não age mais no mundo. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que sim, o Senhor se achega até nós, porque alguém experimentou o silêncio de Deus, para que nós pudéssemos ter a resposta de Deus em nossas orações. O Senhor Jesus também fez essa pergunta que Abacuque fez. Em Mateus, no capítulo 17, no versículo 17, quando os discípulos trazem um jovem possesso para Jesus, para que ele seja curado, Jesus vira para os seus discípulos e diz: até quando? Até quando vos sofrerei, ó nação incrédula? Veja que aqui nós estamos no outro momento dessa mensagem, no momento em que o Senhor Jesus nos convida a crer que Ele é essa voz de Deus, que Ele é essa escuta de Deus, que Ele é essa resposta de Deus
tanto para punir o pecado, quanto para nos acolher em salvação, em retidão e em resposta a tudo aquilo que precisamos. O Senhor Jesus, assim como Abacuque, pergunta: até quando vos sofrerei, ó nação incrédula? Nós somos convidados a ir até a cruz de Cristo e crer que de fato os ouvidos do Senhor não estão surdos para ouvir as nossas orações, que as mãos do Senhor não estão encolhidas ou atrofiadas que Ele não possa salvar, mas as nossas iniquidades que fizeram distância entre nós e Deus foram resgatadas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, e hoje nós podemos sim ser ouvidos pelo Senhor. Hoje nós podemos obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, que diz para nós: e tu, quando orares, entra no teu quarto e no silêncio do teu coração Deus vai ouvir e vai te atender em silêncio. Nós não servimos a um Deus que é surdo. Nós podemos sim reconhecer na mensagem de Abacuque que por vezes Deus fica em silêncio, porque Ele é Deus, e quando Ele fica em silêncio, Ele é Deus. Se Ele fala, Ele é Deus, conforme nós cantamos aqui. Ele não é domesticável, mas nós não estamos condenados a, por causa das nossas iniquidades, viver distanciados do amor de Deus, porque essa condenação já foi paga na cruz do Calvário. Quando nós lermos Isaías 59 e vermos que a mão do Senhor não está encolhida, que o ouvido do Senhor não está surdo, nós devemos ir até a cruz, devemos clamar pelo sangue de Jesus, devemos clamar pelo perdão dos nossos pecados, devemos sim aqui atender ao apelo que o Senhor faz em toda a mensagem de Abacuque, de vivermos uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, não para que o Senhor nos abençoe, mas porque Ele nos abençoou, porque Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu o seu amor, e agora nós temos prazer em viver essa vida santa. Queridos, nós somos convidados a pelo menos duas atitudes diante de Deus, quando nós lemos o profeta Abacuque, sobretudo nessa sentença, nesse peso, nesse enfado que é para o profeta e para nós, quando não temos as nossas orações respondidas. Primeiro, clamar pelo sangue de Jesus, para que a fé salvadora nos dê também esperança, nos dê também persistência na oração, nos dê também alegria em buscar o Senhor, porque Ele se alegra com aqueles que buscam o seu nome. Mas em segundo lugar, devemos olhar para a mensagem de Abacuque e ver que não é porque estamos salvos que nós devemos brincar com o pecado, que nós devemos brincar com a iniquidade. Na verdade, a rigor, a iniquidade não caberia na vida daquele que foi alcançado pelo sangue do Senhor Jesus, porque juntamente com Cristo nós morremos para o pecado, não vivemos mais para atender aos desígnios da carne, não vivemos mais para a violência, não podemos mais aceitar a opressão, não podemos ser pessoas agentes de destruição e sim de salvação, não podemos ser pessoas dadas a contendas, a litígios, não podemos ser pessoas dadas à injustiça, ao jeitinho brasileiro, não podemos ser pessoas que distorcem a justiça, porque aquele que nos salvou, que nos alcançou, que fez com que os ouvidos de Deus fossem abertos fortemente para nós, é aquele que é justo, que é santo, é aquele que não tem pecado, é aquele que nos apresenta puros, santos e imaculados diante de Deus. Nós precisamos reconhecer, queridos, em segundo lugar, o nosso estado diante do Senhor. E a melhor forma de lidar com o silêncio de Deus é crermos que o seu silêncio
não significa que ele não tem poder para agir. E que esse silêncio, ele pode ser, assim como foi em Juízes, assim como foi em Isaías, assim como foi em Abacuque, um prenúncio de um juízo muito maior. Um silêncio que antecede um momento de desgraça, um momento de punição de Deus. E a gente sabe que ainda Deus exerce a sua justiça em muitas situações que nós vemos. Numa sociedade corrompida e corrupta, nós vemos a pobreza proliferar. Numa sociedade onde a justiça é torcida, nós vemos o pobre empobrecer ainda mais. Nós vemos faltar comida na casa de pessoas, nós vemos faltar educação no colégio. Isso tudo é juízo de Deus, a gente não pode negar. Mas o servo de Deus, ele deve compreender esse agir de Deus e se colocar em santidade diante do Senhor, com temor do Senhor, mas nunca condenados pelo seu próprio procedimento, porque nós vamos até a cruz e vamos com fé entrar no nosso quarto e orar com a porta fechada e em silêncio orar a Deus, que em silêncio nos recompensará. Às vezes nós, quando ficamos perplexos, nós achamos que Deus deveria agir do nosso jeito. Ele não age do nosso jeito. Às vezes, ao invés de nos dar o que pedimos, Ele nos dá exatamente o que temíamos. Às vezes, por não responder a nossa oração, nós achamos que Ele não tem poder. Pelo contrário, Ele continua a cuidar de nós. Precisamos colocar-nos diante do Senhor, fazer como Abacuque fez no capítulo 2, subir na torre de vigia e esperar que resposta o Senhor trará à sua queixa. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a fé em Cristo Jesus, que cancelou essa maldição, a maldição da desobediência que nos afasta perenemente de Deus. Hoje, o Senhor está atento às nossas orações, porque Ele ficou em silêncio diante do Seu Filho, porque Jesus Cristo foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Jesus Cristo pagou o preço para que a gente pudesse orar, e para que a gente pudesse crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a graça redentora e salvadora seja também uma graça motivadora das nossas orações, e que não desistamos de orar, ainda que tenhamos que orar como Abacuque ou como Jó, perguntando: Senhor, até quando? Ou por quê? Nós vamos nos colocar diante do Senhor com fé de que Ele ouve, Ele atende e Ele nos acolhe na pessoa de Cristo Jesus. Que assim Ele nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor, coloque as suas orações diante de Deus, aquelas que você tem feito. Você que também está orando conosco aí na sua casa, clame pelo sangue de Jesus, o sangue que nos perdoa de toda a iniquidade, de todo pecado, e nos abre acesso para orarmos, para obtermos de Deus a resposta às nossas orações. Pai querido, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, que não nos rejeita a oração. Por vezes, ó Deus, ficamos perplexos e assustados com aquilo que vemos. Ficamos assustados com as doenças,
com as epidemias, ficamos assustados com a violência, ficamos assustados com a morte, ficamos perplexos, ó Deus, diante da corrupção de pessoas que deveriam nos governar com justiça, e eles próprios corrompem a justiça. Deus, tantas situações que nos colocam estupefatos, ó Deus, diante da vida e até diante do Senhor. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor acolha a nossa oração e nos livre do mal. Que o Senhor nos livre do mal que está em nós, que tantas vezes nos distancia do Senhor, que nos leva, ó Deus, para uma vida de sequidão, de deserto, sem sequer orarmos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu clamo pelo sangue de Cristo Jesus, que o Senhor nos perdoe e nos acolha, ó Pai, na presença de Cristo, e que o Senhor olhe por nós, olhe pelo nosso tempo, pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Que o Senhor esteja conosco, mostrando a sua bondade. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão temerosos, que estão assustados. Que o Senhor guarde a cada um, aqueles que estão doentes, tantos enfermos, ó Deus, nos hospitais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça as orações e que o Senhor atenda. Que assim, ó Deus, o teu poder e a tua graça se manifestem para a vida da tua igreja, que clama ao Senhor, clama por ela e clama pelo mundo. Que o Senhor responda às nossas orações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos acolheu, e o Senhor ainda hoje nos acolhe, e ainda que não compreendamos, ó Deus, as suas respostas, porque o Senhor está agindo em silêncio, ainda ali nós queremos ter essa confiança em Ti, ó Pai. Que a confiança nos sustente e nos anime, ó Pai, a permanecermos fiéis a Ti, servirmos ao Senhor com alegria e vivermos pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.